Há mais ou menos um mês atrás, eu tive uma gripe. Fiquei bem debilitado, o que acabou impactando muito no meu estilo de vida, como eu estava fazendo as coisas, como eu estava vivendo. E uma das coisas que eu mais senti foi em relação à questão da academia, porque eu estava tentando manter uma espécie de consistência e estava indo até bastante bem. Só que, depois dessa gripe, eu senti que foi tudo meio que por água abaixo. Porque foi uma semana mal, depois uma semana mais para se recuperar, depois é uma semana que você não tá afim, outra semana que o tempo não tá bem, e quando você vê, você tá sem ir já há mais de um mês. Isso me fez parar pra pensar em relação ao nome do canal. O nome do canal é Deixando a Estaca Zero, e eu acho que a ficha caiu em relação a uma coisa que é uma das coisas mais importantes em relação a sair do lugar onde a gente tá, ou a sensação constante de deixar o ponto de partida, que é a constância. Porque quando você é constante naquilo que você faz, a sensação é que o caminho não é um caminho difícil, não é um caminho que custa muito, mas você começa a enxergar cada pequeno passo como parte do processo de fato. Você já está caminhando, então parece que é mais fácil. Por que a constância ela é tão importante nesse processo que eu gosto de chamar de deixar a estaca zero? Porque esse sentimento geralmente está atrelado à falta de constância ou de consistência que a gente tem em relação a alguma coisa. Por exemplo, no meu caso, eu tô há mais de um mês sem ir treinar e isso soa muito mais difícil, parece muito mais complicado, parece que demanda muito mais esforço do que de fato era antes, quando eu ia todos os dias. E é exatamente assim que funciona em qualquer área da nossa vida. Ou seja, quando a gente faz algo durante algum tempo e a gente deixa de fazer esse algo do dia para a noite, ou enfim, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, a sensação que gera é que a gente precisa de muito mais esforço para retomar e de ainda mais para permanecer. E hoje, por acaso, eu estava vendo um vídeo do Eliezer, do Via Infinda, canal que eu gosto muito, eu acho ele muito maneiro, falando justamente sobre o processo da construção do que ele chama Tiny House, né, a casa pequena dele. E ele falou que você não monta uma casa pelo todo, né? Você não começa simplesmente agarra um bloco e joga ele na terra e tá pronto. Você começa a pensar pequeno e o que faz você chegar no resultado é justamente a constância, o exercício diário em relação àquilo que você está fazendo. E você chega um belo dia e você fala, cara, eu tenho uma casa. Você chegou naquele patamar, mas antes você precisou fundamentar, fazer as passagens dos tubos, a questão da rede elétrica, tudo isso. Você precisou trabalhar essas pequenas coisas antes de ver o resultado final. Eu sinto que cada vez isso fica mais claro para mim. Não significa que deixe isso mais fácil, mas eu costumo falar que o fato da gente compreender e entender algo ajuda na noção de propósito que a gente tem em relação a esse algo. E entender como funcionam as ferramentas é essencial para a caminhada, para a jornada. Então, assim, se a gente for parar para pensar, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida chega a algum resultado, seja bom ou ruim, funciona como uma receita de bolo. Ou seja, tem um passo a passo, a gente começa por pequenas coisas, vai aprimorando, vai melhorando, vai colocando mais esforço. Aquilo que era difícil ontem, hoje já não é. Mas o que torna isso possível é justamente a constância. Então, acho que o recado pra gente essa semana é justamente, cara, saber onde quer chegar é super importante, definir as metas, aquilo que eu tenho falado desde o início, são coisas incríveis, mas sem constância, sem consistência, são só sonhos, projetos vazios, entende? Aquela coisa que tá guardada numa gaveta, debaixo de alguns livros e não chega a lugar nenhum, sabe? Cara, então, se tu tá vendo esse vídeo, não faça como eu, que tá um mês sem ir treinar. Faça como nosso amigo Eliezer. Construa a casa, comece pelas coisas pequenas, desenvolva tudo aquilo que precisa ser feito, porque afinal isso é a chave fundamental para te ajudar nesse processo de crescimento, desenvolvimento. Sem constância na caminhada, a gente acaba parando na primeira esquina. E eu vou parar porque a academia tá logo ali. Valeu?